Nesses últimos dias nós vimos assustados notícias sobre a votação, sobre a eleição para o Parlamento Europeu. Essa foi a primeira eleição na qual eu votei, e aí eu quero dividir com vocês aqui algumas experiências sobre o que isso significa, né? Como isso pode impactar o mundo, se há motivos para se preocupar, porque acho que a pergunta que se faz é essa, né? Temos que nos preocupar agora? Primeiro vamos entender aqui do que se trata essa votação para o Parlamento Europeu. Porque esse é o poder legislativo da União Europeia. A gente tem que pensar aqui que representa 27 países da União Europeia, que são países independentes, autônomos, cada país tem suas leis, cada país tem seus governos, seus representantes, cada país tem muitas vezes sua língua, sua cultura, às vezes até o próprio dinheiro, né? Porque nem todos os países da União Europeia adotam o euro. Então, aqui você tem um bloco econômico e político. São 27 países que, ao longo de muitas décadas, foram se unificando em torno desse projeto, que é um projeto, como eu falei, econômico, e que defende a livre circulação de serviços, de produtos e de cidadãos, de pessoas. Ou seja, um cidadão da União Europeia pode trabalhar em qualquer país da União Europeia, os produtos de cada país podem circular livremente, pode ser vendido e comercializado em outros países sem tarifas alfandegárias na União Europeia, e também os serviços. Você pode prestar serviço em outros países da União Europeia. Então, isso gerou um senso de integração, um projeto que é muito bonito, mas que também tem sérios detratores. E aí, ao longo de tantos anos, né, de existência da União Europeia, isso tem gerado ondas e ondas de críticas, e também tem alguns problemas que são problemas de alguns países específicos e que acabam respingando nessas eleições ao Parlamento Europeu. Então a gente tem que pensar aqui que são 27 contextos diferentes que enviam representantes após essa votação para esse parlamento. E são 720 vagas a serem eleitas. Então a gente tem aqui quase 1 bilhão de pessoas, possíveis eleitores para o parlamento, que escolhem seus representantes. Nesse caso, o Parlamento Europeu vota leis para todo o bloco, então cada país manda seu representante para também representar os interesses de cada nação. E aí, o que acontece é que a gente tem observado, já tem um bom tempo, mas principalmente de 2016 em diante, movimentos contra a União Europeia, movimentos chamados de eurocéticos, grupos, partidos, indivíduos que não acreditam nesse projeto, que acham que está falido, que acham que isso está sobrepujando as leis nacionais, que tem, prejudicado as nações. Basta pensar que você tinha países com economia díspares, né? Alguns países mais prósperos, mais ricos, mais, industrialmente desenvolvidos, e países mais pobres. Basta pensar no contraste aqui, França e Alemanha, que são os países mais ricos desse bloco, e Grécia, por exemplo, que está entre os mais pobres. E se for pensar no salário mínimo de um francês, deve estar na casa de uns 1.600 euros atualmente. Então o cidadão francês ganha isso, enquanto que um grego deve estar ganhando aí na faixa de uns 500, 600 euros. E aí você tem um produto, uma camiseta fabricada por uma marca, uma marca europeia, e essa camiseta é vendida por 50 euros, tanto na França quanto na Grécia. Ou seja, um cidadão com um poder de compra totalmente diferente, quase metade um do outro, tem que pagar o mesmo por serviços e produtos muitas vezes. Então isso dá a percepção de que a vida ficou mais cara nos países mais pobres. E isso foi gerando também insatisfação ao longo do tempo. Então essa é uma reclamação recorrente que eu já ouvi muito aí em alguns países. Essa é uma parte do problema. Então, assim, isso gerou em alguns países movimentos de rejeição à União Europeia. Por outro lado, também há a questão da imigração, que é um grande problema na Europa. Aqui eu falo desde o ponto de vista de imigrante, né? Então, sim, sou pró-imigração, eu acho que a imigração ela atende demandas de um país que não são supridas pelos nacionais daquele país, mas certamente essa tensão social causada, decorrente da imigração, em alguns casos grandes ondas migratórias, isso levou a tensões sociais e a uma rejeição de núcleos mais conservadores nessas sociedades, nesses países. E aí o que você pode observar também é que há quase uma divisão aqui em termos de como lidar com alguns problemas ao longo desse período, que também inclui a percepção de um fracasso de um modelo social-democrata. Então há países do leste europeu que tendem a ser mais xenófobos, que tendem a repudiar mais o projeto da União Europeia, e esses países, no geral, tendem a votar mais para partidos conservadores, mas também nessas últimas eleições, tanto locais quanto agora para o Parlamento Europeu, a votarem também para a extrema-direita. Então países como Holanda, como Áustria, a própria Alemanha, né, ou pelo menos o leste da Alemanha, esses países tendem a votar com mais afinco, com mais devoção para partidos extremistas de direita. E a Europa Ocidental, no geral, tende a ser um pouco mais resistente. O caso excepcional dessa vez foi a França.
e a França causou esse horror, porque a gente viu aí nessa votação na França, né, inclusive está gerando um tremendo terremoto no país por causa disso, que foi uma votação expressiva para o grupo da extrema-direita francesa e que vai ocupar vários postos representando a França no Parlamento Europeu. O presidente Macron, que é o presidente atual, ele dissolveu o parlamento e está pedindo novas eleições porque é uma manobra que ele elaborou na tentativa de sabotar a influência da extrema-direita na França. Para quem se indaga, né, sobre isso, pensando, nossa, França, né, a França fascista, a França com vieses sabe, de extrema-direita, como é possível isso? O país que gerou a Revolução Francesa, que mudou o mundo inteiro. É importante pensar que a França tem uma profunda base conservadora no país, inclusive logo após, como decorrência da Revolução Francesa, houve uma tremenda reação dos grupos monarquistas e conservadores do país. Quem já leu os livros, né, sobre fascismo, tanto do Paxton, que esse aqui é Anatomy of Fascism, como esse aqui do Stanley Payne, que é History of Fascism, já viu aqui como esses dois autores trabalham a questão do fascismo na França. Era um país que tinha grupos fascistas, que tinha um discurso que era profundamente antissemita, muito antes disso se disseminar pela Alemanha. Então, assim, desde há muito tempo, esses núcleos proto-fascistas ou pró-fascistas na França, só que o que aconteceu foi que eles não conseguiram crescer, não conseguiram se consolidar, porque a estrutura política francesa era muito mais sólida do que a estrutura política da República de Weimar, por exemplo, na Alemanha, né, que vai permitir a ascensão do nazismo, ou mesmo a estrutura política da Itália, que vai dar brecha para que o Mussolini chegue ao poder. Então, a gente fala de um país que tinha, sim, grupos fascistas, que tinha grupos extremamente radicais, conservadores, mas que não conseguiram adentrar o jogo político com tanta força. Isso foi mudando ao longo do tempo, né, houve um recuo ao longo de umas décadas, mas nos últimos anos isso foi crescendo na França, essa insatisfação, essa rejeição ao diferente, ao outro, aos imigrantes, inclusive a estrutura política institucional tradicional, e isso tem levado a um crescimento da participação desses grupos. E aí basta pensar, por exemplo, só para ter aqui um referencial, né, para não achar que surgiram do nada isso, última eleição presidencial na qual o Macron se reelegeu, o Macron ganhou graças ao apoio de grupos bastante díspares políticos, né, tanto a esquerda quanto a direita moderada. Ele ganhou com 58,55%, enquanto que a opositora dele, a rival dele, que é a Marine Le Pen, que é representante desses grupos extremistas de direita franceses, ela ficou em segundo lugar com 41,45%, ou seja, 41% da população francesa votou numa política, né, numa candidata que tem um forte viés extremista de direita, com um discurso bastante inflamado também, com um discurso bastante intransigente, intolerante. Então, isso aqui já é a última eleição presidencial. 41% dos franceses pensavam que valeria a pena votar numa pró-fascista, uma proto-fascista. Então, o negócio ele é bem complicado e isso já é uma tendência que a gente tem observado ao longo do tempo. Nesse caso em particular, que foi 2022, o que houve foi essa movimentação de grupos políticos para tentar conter o estrago. Então, eu imagino que nessa manobra que o Macron fez agora, né, para tentar segurar um pouco esse estrago, que vem espelhado nessa votação no Parlamento Europeu, ao dissolver o Parlamento e pedir novas eleições, ele esteja pensando em duas possibilidades, e essa é a perspectiva de muitos analistas nesse cenário, que podem ser o seguinte: a primeira delas é de ele conseguir, mais uma vez, unificar a sociedade francesa contra o projeto fascista da Marine Le Pen, e nesse sentido legitimar o papel dele como governante da França. Isso poderia dar novos postos para grupos alinhados ao Macron, ou o que pode acontecer é ele perder e ele ser obrigado a aceitar como primeiro-ministro um político da extrema-direita. E aí vem a sacada genial dessa manobra do Macron. Porque, por um lado, se ele consegue o primeiro objetivo, que é reforçar a sua legitimidade como presidente, isso vai dar aí uma sobrevida e vai facilitar a vida dele nos próximos anos. Além de demonstrar para o mundo um modo, né, possível para combater a extrema-direita, essa união popular, essa união dos políticos. Então poderia simbolizar aqui como é possível, dentro do jogo democrático, numa nação estável como a França, combater isso, enfrentar esse cenário. Mas, por outro lado, caso a extrema-direita chegue ao poder lá, consiga mais postos na Assembleia Nacional Francesa, aí o que pode acontecer é o desgaste da extrema-direita. É você pôr um político, um representante de extrema-direita como primeiro-ministro e observar esse cara indo derreter ao longo dos anos. Então, sim, isso seria um símbolo, né? Olha só, esses caras são incompetentes. Como o Bolsonaro, né? O Bolsonaro na presidência demonstrou como ele é um incompetente completo. Isso deveria servir de exemplo brasileiro para nunca mais votar em alguém parecido. Não sei se vai funcionar esse exemplo, mas me parece que seria o caso. Você põe lá um incompetente, sabe, um asno que não sabe fazer nada, que é só discurso, que é só gritaria,
gostaria, e quando esse cara tem que resolver problemas, ele não consegue porque ele não tem mecanismos, ele não tem conhecimento, ele não tem, sabe, experiência, ele é um nada. E aí ele vai e faz um monte de burrada. Então, essa é a expectativa. De qualquer modo, o cenário no Parlamento Europeu não é tão catastrófico assim quanto tem parecido. As pessoas estão um pouco mais preocupadas por causa do cenário francês e também, em parte, o alemão. Mas já tem sinalizado como, de fato, esses grupos estão atuantes, eles já foram normalizados na política, então, assim, já se espera que eles participem. Boa parte desses grupos é eurocética, ou seja, eles são contra o projeto da União Europeia, estão adentrando o sistema para tentar destruir o sistema de dentro para fora. E só um ponto importante que vale mencionar também é que nessas eleições do Parlamento Europeu, geralmente a participação aí não é muito alta, a participação dos eleitores. Fica em torno de 50%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e nessa última eleição não foi diferente. Então, assim, em torno de 50% dos eleitores possíveis votaram. E esse é um fenômeno que a gente observa não apenas numa eleição desse tipo, mas também em outras eleições, é que os grupos mais extremistas, os mais inflamados, eles tendem a mover mais as pessoas, né? Até porque o discurso deles é mais emocional também, mais emotivo, não é tão razoável. Então as pessoas vão muito pelas vísceras, né? Pelas tripas. Ah, não, preciso mudar tudo, preciso acabar com a União Europeia, preciso enfrentar essa esquerda nojenta, preciso acabar com esses direitistas repugnantes, com esses fascistas. Então esse tipo de discurso mais inflamado tende a movimentar mais as bases políticas do que um discurso mais razoável, mais ponderado, mais nuançado, que é aquele discurso que é morno para as pessoas. Quem que vai votar num candidato centrista? Quem que vai se empolgar de sair de casa num domingo e ir lá votar nesse cara? Então isso tende a desmobilizar as pessoas, ainda mais quando o voto não é obrigatório. Então a gente percebe que esse tipo de política mais moderada, esse tipo de política mais racional, digamos assim, ela não faz muito sucesso nas redes sociais. Ela não tem feito muito sucesso hoje em dia também não. Então a gente observa que quanto mais radical o discurso, quanto mais, sabe, inflamado e apocalíptico e, sabe, e apresentando grandes problemas, mais as pessoas se mobilizam para votar. Inclusive, um pouco antes da eleição para o parlamento aqui, estava tendo um comício, dias atrás, do partido extremista de direita aqui da Espanha, que é o Vox, estava tendo um comício aqui perto de casa. E daí eu saí com meu filho para dar uma volta, a gente começou a ouvir ali, e basicamente é aquele discurso, sabe, de causar pânico moral. E aí os alvos principais, os inimigos a serem enfrentados são os imigrantes, são os refugiados, são os imigrantes ilegais, né? Então eles criam esse fantasma de imigrante como se fosse esse monstro parasita que vem roubar os trabalhos, que vem, sabe, causar violência, sujeira, degradar o país. E aí eles vão criando esse inimigo, que é a retórica básica para você poder angariar sabe, seguidores ao redor de si, é criar o inimigo, e aí você mobiliza a pessoa em torno do ódio, do medo, da intolerância. Esse é o tipo de tática retórica utilizada pelos grupos de extrema-direita há um bom tempo, que levou à eleição de alguns políticos nesses últimos anos, como a gente observou, que foi o caso do Trump, o caso do Bolsonaro, caso da Meloni na Itália. Então, assim, a gente tem visto aí como isso se tornou a prática, se tornou o procedimento padrão na política institucional em muitos países pelo mundo, e não é diferente aqui na Europa. A Europa já tem também um histórico longo, né, inclusive do fascismo aqui, que foi algo que marcou a história, essa mácula na história do mundo. Então, é claro que causa preocupação. Agora a gente vai ter que aguardar para ver se a manobra do Macron vai funcionar, ou como ela vai funcionar, né? De que modo isso vai se desenrolar, porque pode ser que isso confirme esse papel democrático da França, essa noção de que é um país estável e que as forças políticas tradicionais estão dispostas sim a se mobilizar para conter o estrago da extrema-direita. Ou pode ser que mostre outra coisa, pode ser que mostre já que o cenário mudou, as coisas agora vão nesse sentido e que a população francesa está disposta a mergulhar nesse discurso intransigente, intolerante e que é destrutivo, que é corrosivo. Talvez precise dessa experiência, assim como o Brasil precisou da experiência do Bolsonaro, para perceber o absurdo disso. Se vão aprender a lição, não sei. Não sei se o brasileiro aprendeu a lição. Não sei se numa próxima eleição no Brasil não vai ter um candidato tão maluco, tão indecente quanto o Bolsonaro chegando ao poder. Pode ser que seja o cenário. Então, respondendo a pergunta inicial aqui, há motivos para se preocupar? É claro que há. E a gente viu as consequências disso ao longo dos anos, né? Trump, grandes chances de voltar para a presidência dos Estados Unidos, a ala bolsonarista ocupando, sabe, um espaço enorme no Congresso brasileiro, grandes chances de voltar um candidato aí alinhado ao Bolsonaro e chegar ao poder. Então, são riscos que a gente está correndo agora e a gente observa isso com grande preocupação. Me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história, se vocês estão acompanhando aí esse cenário do Parlamento Europeu e agora a manobra do Macron na França, né, para tentar conter um pouco o estrago, tentar, sabe, talvez mobilizar a sociedade francesa e que eles possam pôr a mão na consciência e pensar, olha só, olha o que vocês estão escolhendo aqui. Mas me parece uma tendência bastante avançada. Já foi um cenário na última eleição presidencial,
uma eleição, digamos, apertada, pensando no perfil da opositora do Macron. Diga o que vocês pensam no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!